Olá, meus amigos. Como não sei o horário que vocês vão assistir essa aula, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Vinícius Ozana, professor de Geografia do Fox Vestibulares, e hoje nós vamos falar sobre terremotos, maremoto, vulcanismo e tsunami. Antes da gente começar, é importante lembrar o seguinte: curte, compartilha, se inscreve aí no canal, aciona o sininho de notificações, que com certeza você vai gostar dessa aula e vai gostar de dividir esse conhecimento com os seus amigos, com a sua família, beleza? Então, vem com a gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, tranquilo? Antes da gente começar efetivamente aqui sobre terremotos, vamos pensar primeiro na constituição interna da Terra, tá? Então, você viu lá que a constituição interna da Terra, ela está dividida em 3 grandes camadas que a gente pode brincar aqui e associar com o ovo cozido. Então, imagina que você dá um corte no ovo cozido e você vê lá, ó, 3 camadas predominantes. Que camadas são essas? Você tem a casca, que é uma camada externa, mais fina, mais frágil, tá? Você tem a clara, essa camada intermediária, mais densa, e você tem a gema. Por que eu estou fazendo essa analogia? Também funciona com abacate, tá? Caso você não goste de ovo cozido. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque essa parte mais externa, mais fina, mais frágil, é a parte da crosta terrestre. Essa crosta terrestre, ela está dividida em crosta continental e crosta oceânica. Para nós é importante por quê? Porque é na crosta que a gente fixa a moradia. Nós estamos distribuídos na crosta terrestre, beleza? Essa parte intermediária a gente chama de manto. Esse manto ele está dividido em manto superior e manto inferior. Manto superior e manto inferior, eles apresentam uma diferença de densidade. E é importante a gente ressaltar isso por quê? Porque é no manto superior que ocorrem as consequências da movimentação de placas tectônicas e as consequências do movimento convectivo do magma, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? E nessa parte aqui, ó, mais interna, nós temos o núcleo, que também está dividido em núcleo externo e núcleo interno. O que é importante a gente entender? Há 4,6 bilhões de anos, com a formação do planeta, tá? Nós temos ele em constante movimento. Constante movimento, alguns são bem famosos. Então você conhece o movimento de rotação, você conhece o movimento de translação. Então tudo isso é energia. Energia que está em potencial, e essa energia, ela gera o quê? Esse movimento gera o quê? Calor. Então nós temos o interior desse núcleo como uma importante fonte de calor. Eu poderia afirmar, tá, que a Terra está sofrendo influenciação direta de 2 fontes de calor. Nós temos uma fonte de calor externo, que é o Sol, e nós temos a fonte de calor interna, que é o centro da Terra, o núcleo. Tá? Por que é importante ressaltar isso? Lembre-se que eu falei que o manto está dividido em manto superior e manto inferior. Esse manto superior, tá, pode ser chamado de astenosfera. Nome bonitinho. Astenosfera. Qual é a ideia? A astenosfera é essa camada mais pastosa do manto. O que está localizado sobre a astenosfera? A crosta. Crosta continental, crosta oceânica. E sobre a crosta, o que tem? A gente está lá, ó, bonitinho, morando. Estamos lá sobre a crosta, sofrendo com o quê? Com as consequências dessa movimentação. A crosta não é uniforme como esse desenho maravilhoso que você está vendo aqui, não. A crosta ela é toda fragmentada em placas, em pedaços, tá? Que a gente chama de placas tectônicas. Lembra-se lá do núcleo que eu falei? Fonte de calor interno da Terra? Então pensa nisso, ó. Você tem a fonte de calor, que é o núcleo, aquecendo o material que está mais próximo dela. Esse material bem aquecido, as moléculas entram, né, em atividade, ele fica um pouco mais leve e vai subir, soerguer. Quando se afasta dessa fonte de calor, as moléculas diminuem a sua atividade, ele fica mais denso, mais pesado, e aí você dá origem ao quê? A uma célula de convecção. Célula de convecção que apresenta um movimento constante, já que a fonte de calor não cessa. Então, a esse movimento constante dessa célula de convecção
que está no interior do nosso planeta, dá-se o nome de movimento convectivo do magma. Então, olha esse quadro aí. Constituição interna da Terra, movimento convectivo do magma, fazendo com que as placas tectônicas movimentem-se em várias direções possíveis. Tá? Como é que se sabe tudo isso? Toda essa estrutura de conhecimento ela se deu ao longo do processo de desenvolvimento dos seres humanos. Vale lembrar que, durante muito tempo, o ser humano não tinha sequer as ferramentas necessárias para expandir a sua investigação para o interior da Terra. Então foi preciso conhecer os principais elementos que formam o planeta, foi preciso desenvolver tecnologias de sonares, tá, para perceber a diferenciação de propagação das ondas sonoras sobre cada tipo de material. E a partir daí, um estudo mais aprofundado foi feito. Por que eles não... faz logo um buracão e vai investigar tudo que tem dentro. Primeiro, quanto maior a profundidade, você tem aumento da pressão e aumento da temperatura. Isso já ia inviabilizar a presença do ser humano num buraco muito profundo. Só que, além do aumento da temperatura, além do aumento da pressão, nós temos também o quê? Uma rocha que não é intemperizada. O que é intemperizada? A rocha ela não está exposta aos fatores exógenos de transformação da sua estrutura. Ela não está sofrendo erosão, ela não está sofrendo intemperismo. Então, essa rocha ela é extremamente resistente. Tá? Nós não temos nem material apropriado para fazer uma broca com força suficiente para fazer essa perfuração. Vale lembrar também que teria que ser uma perfuração de aproximadamente 6.375 quilômetros, tá? Aproximadamente, para nós chegarmos ao núcleo da Terra. Núcleo esse que está com temperaturas de aproximadamente 6.000 graus Celsius, ou seja, é impossibilidade atrás de impossibilidade, a situação fica bem confusa. Na prática, foi desenvolvido esse sistema de sonar que se intensificou principalmente com a tecnologia gerada nas guerras mundiais e com a tecnologia para o submarino atômico. Foi se entendendo esse processo de formação que chegou à consolidação da estrutura interna da Terra e chegou também à consolidação das placas tectônicas e o que move as placas tectônicas, a identificação da força motriz das placas tectônicas, que é o movimento convectivo do magma. Beleza? Tranquilo até aí? Já se inscreveu? Vai lá. Então, observando esse quadro, vamos dar continuidade ao debate. Como eu falei, são 3 movimentos principais das placas tectônicas, tá? As placas tectônicas elas podem se mover lateralmente, o que a gente chama de movimento transformante ou movimento transcorrente. As placas estão movendo-se lateralmente, tá? Então, vamos lá. Movimento transformante ou transcorrente. As placas se movem lateralmente. Isso gera um tipo de limite que é chamado limite conservativo. Limite conservativo. Movimento transformante ou transcorrente. Limite conservativo. É o exemplo prático desse tipo de limite, tá? Falha de San Andreas. Já deve ter ouvido falar disso. Tem jogo famoso, tem filmes como 2012, né? Falam sobre o possível evento. 2012, inclusive, aborda o evento Big One. Né? O que seria o Big One? Seria uma grande cataclisma tectônico aí que faria com que a Califórnia se separasse dos Estados Unidos, tá? Outra falha que pode ser observada é o Rift Valley, que fica próximo da região do Chifre da África, ali no continente africano, tá? São pontos para observar esse tipo de manifestação, esse tipo de movimentação. Como eu falei, são 3. Então, outro tipo de manifestação
É um movimento convergente. O movimento convergente, as placas estão indo na mesma direção. Movimento convergente, as placas vão na mesma direção, isso gera um choque entre as placas. Elas se chocam e tem alguns fenômenos importantes associados a isso. Então, primeiro, qual é o nome do movimento? Convergente. As placas convergem, se chocam. Ao se chocarem, a placa mais velha, mais pesada, ela vai mergulhar em direção ao magma. Esse mergulho a gente chama de subducção. Subducção. A placa mais jovem, mais leve, ela vai soerguer, ela vai dobrar, tá? Essa dobra a gente chama de soerguimento e associado a esse soerguimento nós temos a geração de dobramentos modernos. Dobramentos modernos que você vê na superfície da crosta, mas também a geração de fossas oceânicas, que acontecem no assoalho da placa continental. Entendendo essa dinâmica aqui, tá? Vale lembrar que o limite aqui é um limite destrutivo, limite destrutivo, limite destrutivo. Por quê? Porque essa placa que ela mergulha em direção ao magma, ela passa por um processo de fusão, tá? Ela se destrói para dar origem a novas placas em outras circunstâncias que veremos à frente, tá? Além desse limite ser destrutivo, falta o que? Os exemplos aí práticos. 2 exemplos práticos bem famosos: Cordilheira dos Andes e Cordilheira do Himalaia. Ambas as cordilheiras são dobramentos modernos que se originam do quê? Do choque entre duas placas tectônicas, dando origem a um dobramento moderno, a um soerguimento dessa placa mais jovem, mais leve, e um movimento de subducção. Subducção, a placa mergulha em direção ao magma e dá origem às grandes fossas oceânicas. Tranquilo até aí? Vou botar aqui, ó, Andes e Himalaia. 2 exemplos. Tranquilo? Terceiro tipo de movimento. Já vimos transformante, transcorrente, movimentação lateral. Já vimos convergente, tá? Mesma direção com choque. E aqui o movimento divergente. Ou seja, as placas estão indo em direções opostas, tá? Movimento divergente. Esse movimento divergente, ele dá origem a um fenômeno denominado cordilheira mesoceânica. Ou seja, aquela brincadeirinha que você faz, pega lá aquele papel de bala, começa a pensar no nome da pessoa que você gosta e vai esticando, esticando, esticando. Primeira coisa que acontece, ele arrebenta de vez? Não. A maioria das vezes ele vai esticando e vai aparecendo o quê? Ranhuras, rachaduras, ele vai ficando bem fininho, bem fininho. Essas rachaduras, tá, elas vão acontecendo aonde, nesse exemplo aqui? Elas estão acontecendo no fundo do assoalho oceânico, tá? Lembra do que eu falei da estenosfera? Através dessas ranhuras, o magma vai extravasando. Quando o magma extravasa pela ranhura, o que ele encontra? Uma massa gigantesca de água ao seu redor. Essa massa gigantesca de água faz com que o magma se resfrie rapidamente. E daqui a pouco, aquele magma que está numa camadinha bem fina, ainda com pouca resistência, ele é extravasado de novo por mais derrame de lava, e aí isso vai, consequentemente, gerando o quê? Expansão do assoalho oceânico, gerando nova placa tectônica. Por isso que o limite aqui, ó, é considerado um limite construtivo. Limite construtivo. Limite construtivo. Essa placa se movendo da origem dessa cordilheira
né, mesoceânica que eu já citei. Exemplo disso, a movimentação de afastamento que existe entre a placa sul-americana e a placa africana. Por que esse é o melhor exemplo para falar sobre isso? Por uma razão muito simples. O contorno litorâneo, tá, da América do Sul e o contorno litorâneo da África pressupõe o quê? Um encaixe, como um quebra-cabeças, né? Se você mentalmente sobrepor as imagens, você vai perceber que há um alinhamento quase perfeito. Só isso vale como evidência? Não. É importante notar também que estudos sobre fósseis, estudos sobre a idade das rochas, fósseis de animais e plantas, tá? Fez com que essa evidência de que um dia nós tivemos um grande supercontinente, tá? Que unia todos os continentes fragmentados que nós conhecemos hoje, é real. Continente denominado Pangeia, tá? Então, ó, placa sul-americana e placa africana. Bom exemplo para ver, ó, formato aí do litoral pressupõe esse encaixe. Tranquilo até aí? Os 3 tipos de movimentação de placas tectônicas, todos eles associados ao quê? Essa força motriz, que força é essa? Movimento convectivo do magma, que faz com que as placas se movam em várias direções possíveis e com velocidades distintas. Isso gera uma constante instabilidade geológica. E aí, eu tenho certeza que você já ouviu a frase: não tem terremoto no Brasil. Atenção, essa frase está errada. Nós temos terremotos o tempo todo, inclusive está acontecendo um terremoto agora, nesse exato momento. Então, por que não está tremendo tudo? Porque nós temos outras forças que incidem sobre nós, como, por exemplo, a força da gravidade. Então, para você ter um terremoto de grande intensidade que seja perceptível, ele precisa resultar de um grande impacto de movimentação das placas. Eu não acredito muito nisso. Pensa o seguinte: a Terra está executando a rotação e a translação e você também não percebe essa movimentação na prática. O que você percebe? Os fenômenos associados a esse processo. Ah, é um negócio de terra plana. Esquece isso, cara. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. A partir dessa base, tá? Vamos pensar o seguinte: os 3 tipos de movimentação estão aqui, tá? O que é essa linha de falha? A linha de falha são ranhuras que estão localizadas na crosta. Vale pensar que quando você vê o elemento rochoso, resistente, imponente, o que você pressupõe? Que há uma força estável naquilo. Isso não é verdade, tá? A rocha, ela precisa de temperatura e pressão adequadas para se moldar. A Terra é um grande sistema que está em constante transformação. A Terra é um sistema dinâmico. Olha quantos exemplos de movimentos que nós já falamos até agora. Então, esse dinamismo também está influenciando as rochas. Então, não é porque você vê um grande bloco rochoso que ele está ali com aquela estrutura forte, parado. Não, nada disso. Incide sobre ele 2 elementos importantes. Primeiro, o tempo da natureza, é importante ressaltar isso. O tempo da natureza é diferente do nosso tempo. Para nós, expectativa de vida média de um brasileiro, 72 anos. Países com expectativa de vida muito alta, 88, 90 anos. Na prática, comparado esse tempo de vida com o tempo da natureza, não é nada. Lembra lá do ditado da vovó: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que isso significa na prática? A natureza ela tem caminhos distintos que demandam muito tempo, mas que têm resultados grandiosos. Um conjunto de montanhas, um conjunto de cavernas, um rio que escava um cânion, um fiord, uma falésia. Tudo isso representa o quê? O tempo da natureza que está na escala de milhares, milhões, dependendo do fenômeno, bilhões de anos.
um tempo completamente distinto do nosso. Importante ressaltar isso. Então, essas linhas de falha, essas fraturas presentes nas placas tectônicas, elas estão em constante ajuste, porque, como a placa está sempre se movimentando, são elas que aliviam a pressão, né? São elas que permitem uma determinada plasticidade de movimentação antes de uma ruptura. Então aqui, ó, já está demonstrado o quê? Uma ruptura. Essa ruptura, vai perceber aqui, ó, 3 exemplos de rupturas, tá? Essas rupturas só aconteceram depois que a plasticidade da rocha foi vencida. Vencida pelo quê? Por essa força que está atuando, que é a força do movimento convectivo do magma. Tranquilo até aí? Então aqui, ó, forças trativas, movimento divergente, forças compressivas, movimento convergente, forças de cisalhamento com movimento transformante ou transcorrente. Beleza? Movimentos de intensidade, tá? São denominados forças endógenas, atividade endógena. Por quê? Porque está acontecendo no interior da crosta. Tá? Essa atividade endógena gera uma propagação de ondas. Então você terá um grande impacto, um ajuste de placas intenso. Bom, chegou. Que ponto é esse? É o foco, tá? É o hipocentro. A partir desse ponto, as ondas vão se propagando. O primeiro ponto que é atingido na crosta é denominado epicentro. O que nós percebemos no epicentro de um terremoto? O maior ponto de destruição, a área que foi atingida com mais intensidade. E, conforme vai se afastando desse epicentro, você vai ter uma diminuição gradativa do poder de destruição do terremoto. Tá? Para avaliar esse poder de destruição, foi construída uma escala logarítmica que está associada com essa intensidade do terremoto, que você deve ter ouvido falar, que é a escala Richter, mas também foi desenvolvida uma escala que está associada à nossa percepção do fenômeno. Então perceba, ó, escala Richter. A gente, quando fala de escala Richter, geralmente são as informações que você ouve no jornal e etc. Então, aqui uma escala logarítmica. Dificilmente nós temos eventos aí que ultrapassem essa escala de 8. Ah, já tem. Por que dificilmente? Porque seriam eventos de um poder de destruição a nível continental. Tá? Essa escala não se limita até 10 ou algo do tipo. Como eu falei, é uma escala logarítmica. Se você fizer algumas pesquisas, como por exemplo a pesquisa sobre o Krakatoa, você vai ver que nós já tivemos eventos que ultrapassaram 10 na escala Richter e que mudaram o desenho continental, desapareceram algumas partes de continente, tá? Surgiram outras, ilhas surgiram. Imagina isso acontecer de maneira dinâmica após um evento tectônico. É algo absurdo se você imaginar como a população se distribui sobre a superfície da Terra. Tá? A escala de Mercalli já está falando do quê? Da maneira como você sente. Vou pegar um exemplo aqui, ó. 3 na escala de Mercalli. Tremor sentido por muitos, mas não percebido como terremoto. Já sentiu a Terra tremer? Talvez você já tenha tido essa experiência, tá? 8. Estruturas especialmente projetadas são ligeiramente danificadas. Se uma estrutura que foi projetada para resistir é afetada, imagine que não foi. Então, perceba, todo o processo de construção civil, de distribuição da população, de adequação da população em áreas de constante terremoto, precisa estar alinhado com o fenômeno. Senão, sempre que houver o fenômeno, haverá uma destruição muito grande. Vale lembrar que nós vimos lá, tá, os tipos de movimentação das placas. Nós já vimos que as placas se movem em direções distintas com velocidades distintas. É importante ressaltar que as áreas de limites entre as placas tectônicas são as áreas em que ocorrem fenômenos com maior intensidade. Então, se você sobrepor um mapa com as linhas que mostram os limites das placas tectônicas e um mapa com a ocorrência de vulcanismo, terremoto, você vai perceber que há uma coincidência entre a localização
de vulcões e terremotos e os limites das placas tectônicas, dando origem a elementos como, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico, que representa aquela área do Oceano Pacífico onde vários tipos de limites de placas estão organizados. O que isso é na prática? São áreas que apresentam grande instabilidade geológica. Então, já que falar que o Brasil não tem terremoto está errado, qual é o correto? O correto é pensar que o Brasil tem a sua margem continental afastada do limite da placa. Se o limite da placa está afastado da margem continental, isso dá origem a uma margem passiva, que na prática significa, ao invés de instabilidade, a gente vai falar de estabilidade geológica, ou seja, os tremores acontecem, só que não acontecem de maneira tão intensa. Porém, a nossa proximidade geográfica com a placa de Nazca faz com que muitas vezes terremotos de intensidade que ocorram na área do Chile reverberem aqui no nosso país, tá? Vale pensar nisso também. Tranquilo até aí? Já curtiu? Vamos lá. Entendeu o conceito de movimentação das placas tectônicas? Entendeu o conceito de célula de convecção a partir do movimento convectivo do magma? Entendeu o conceito de terremoto? Você vai perceber que maremotos e, consequentemente, tsunamis estão associados a isso. Ou seja, movimentação da placa tectônica dá origem a esses ajustes, tá? Esses ajustes que geram esse hipocentro, o ponto de maior tensão, as ondas começam a se propagar em várias direções, até que, por exemplo, essa onda atinge o assoalho oceânico. Quando ela atinge o assoalho oceânico, a sua força de propagação faz com que haja um agito, uma grande movimentação dessa massa de água. Quer dizer que quando eu estou na praia, curtindo o dia, tomando um sol e vendo as ondas quebrando, é maremoto? Não. As ondas que a gente vê cotidianamente no mar, elas estão associadas à força de Coriolis e o movimento do vento, direção do vento, que faz com que essas ondas sejam ali constantemente quebrando, tá? Algumas praias, dependendo do seu processo de formação, têm ondas mais intensas, e essas ondas mais intensas têm a ver com o tipo de assoalho, o tipo de fundo que a praia apresenta. Sempre que a praia tem uma diferença abrupta de profundidade, ela tem ondas que são mais intensas, maiores. É disso que a gente está falando? Tá você aqui na praia, vai curtir um ondão desse? Não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de tsunami, maremoto, ondas que são provocadas não pela influência do vento, ondas que são provocadas pelo impacto de movimentação de placas tectônicas que está deslocando grandes massas de água. Então essa massa de água se desloca. Quando ela se desloca em direção ao oceano, a grandes profundidades, o que acontece? Gradativamente, nós já vimos, ao se afastar do epicentro, ela vai perdendo força. Então, se ela se desloca por muitos quilômetros, né, oceano adentro, ela não chega a causar grandes impactos destrutivos. O problema é quando o deslocamento se dá em direção ao continente. Por quê? Se você já foi à praia, você percebeu que, geralmente, há um aumento gradativo de profundidade, tá? Só que essa ideia desse efeito de praia, onde você vai caminhando e a profundidade vai aumentando, ela não é um contínuo até o fundo do oceano, não, tá? Há um limite para esse efeito que geralmente está aqui, tá? No que a gente chama de talude. Esse talude, ele marca, ó, tá vendo? Tá aqui você, já correndo grande risco. Esse talude marca essa mudança abrupta de profundidade, onde você vai chegar no assoalho oceânico. Geralmente ele está na borda entre a crosta continental e a crosta oceânica.
ali na praia, tá? Molhando o pé, pegando um jacaré, surfando, né? Você está próximo ainda da placa continental. Foi se afastando, chegou à placa oceânica. Essa mudança abrupta, tá, de profundidade, ela serve, grosseiramente falando, como uma rampa. Ela impulsiona aquela massa de água, fazendo com que as ondas fiquem ainda mais intensas. Então, vem se propagando essa força, se choca no limite desse, o que acontece? Ela fica mais intensa, a profundidade vai diminuindo, o que vai gerando grande massa de água, que vai alimentando essa onda. Tanto que as experiências de pessoas que viveram tsunamis, experiências que deram origem a filmes associando lá com o tsunami, né, na Indonésia, qual é a experiência visual deles? Eles estão aqui na beira da água e, de repente, essa água se afasta. Essa água se afasta. Por quê? A praia recua absurdamente, porque ela tá, essa onda, essa água é o que alimenta a onda, então ela recua, gerando uma onda de grande intensidade que vai fazer o quê? Quebrar. Essa onda quebra, se choca e inunda, como eu trago aí nesse exemplo, tá, do tsunami que ocorreu no Japão. Então você vê a mudança abrupta, tá, que você tem aqui, ó. Olha o tamanho desse muro. Você tem uma noção do tamanho do barco, tem carros ali, etc. Esses carros que você está vendo caindo aqui, eles estão atravessando aqui o porto. Então, essa massa de água, quando ela se aproxima da costa, ela gera esse impacto. Impacto resultante, tá, da propagação de ondas por conta de algum movimento tectônico. Maremoto e tsunami é a mesma coisa? Não. Como eu falei, maremotos estão acontecendo o tempo todo, porque o tempo todo a placa está se movimentando. E um tsunami? O tsunami é resultado de um grande evento de intensidade. Só isso não, como eu expliquei. Pode ter um grande evento de intensidade e essa massa de água se deslocar oceano adentro, tá? Se ela se desloca em direção ao continente, ou não precisa ser efetivamente um continente, pode ser, por exemplo, uma ilha. Se ela se choca com algum limite, com alguma barreira, aí sim você tem um processo de formação de um grande tsunami. Tranquilo até aí? Compartilhe esse vídeo. Vamos lá, gente. Vulcanismo. Falamos do movimento convectivo do magma. Falamos dos fenômenos associados a ele, com a movimentação das placas, terremoto, maremoto, tsunami. Vulcanismo. Como eu citei, você tem lá crosta terrestre. Nós já vimos que essa crosta terrestre apresenta linhas de falha. Essas linhas de falha são acomodações entre essas placas rochosas. Essas acomodações permitem a plasticidade do movimento. Nós também falamos da astenosfera, essa camada mais fluida, tá? Essa camada mais fluida do magma, onde as placas tectônicas estão localizadas. E também vimos o quê? Movimento convectivo do magma, que está o tempo todo atuando sobre esse item. Beleza até aí? Beleza. Essas linhas de falha, elas podem servir, num exemplo prático, como um sistema de encanamento. Um sistema de encanamento que faz com que o magma percorra esses caminhos. Então você tem uma pressão exercida pelo magma e essa pressão ela pode resultar no quê? Ela pode resultar na formação de um cone vulcânico. Ela pode resultar na formação de um cone vulcânico. Nem sempre esse cone vulcânico se forma já com um grande extravasamento de magma, tá? Você pode formar aqui, ó, um tampão. De repente o magma teve força para moldar a superfície do relevo, mas não houve erupção de fato. E aí, posteriormente, num outro evento de maior pressão, de maior força, esse tampão estoura, dando origem ao que a gente conhece como
piroclastos. O que são os piroclastos? São essas grandes massas rochosas, incandescentes, que vão destruindo as áreas por onde passam e tocam. Imagine, é como se fosse uma chuva de meteoro, uma bola gigantesca, incandescente caindo, né, sobre o território. E, além disso, você tem a erupção, que aí você deixa de chamar de magma e passa a chamar de lava. Essa erupção ela pode acontecer pelo cone vulcânico, essa erupção ela pode acontecer, tá? Esse extravasamento, ele pode acontecer lateralmente. Existem várias formas, tá, da lava ser expelida. Observar uma situação como essa é entender que há uma estrutura de movimentação das placas tectônicas que está dando origem a pontos de pressão do magma. Esses pontos de pressão encontram nas ranhuras da crosta caminhos possíveis para extravasar, para aliviar a pressão. Eu brinco, aquele dia que você está preparado para isso, aí de repente nota lá uma espinha, um inchaço no rosto. O que é isso? É o seu poro que está entupido de alguma forma. Vai que você tem um hábito de pegar e espremer. Quando você espreme, você gera pressão sobre o extravasamento do que está ali. Cone vulcânico é como se fosse uma espinha no planeta, grosseiramente falando. Tá, aquele ponto de pressão, ele serve para aliviar a pressão. Ele alivia a pressão, extravasa o magma, tá, dando origem a um fenômeno que é muito perigoso. Muito perigoso. Uma erupção vulcânica, ela gera uma série de eventos que vão diretamente contra a nossa integridade física. A começar, os piroclastos que eu citei. Então, imagine, numa explosão intensa aqui, você tem a projeção de vários piroclastos saindo desse cone vulcânico. Além disso, você tem uma fumaça intensa. Essa fumaça intensa traz dificuldade de respiração. Inclusive, em situações como essa fumaça ela pode ser tão intensa e tão densa, tá, que inclusive causa bloqueio da iluminação solar. Vale lembrar aí do grande fenômeno que impactou aqui na Terra e causou a dizimação dos dinossauros. Além disso, nós temos o quê? A lava que está aqui, ó, escorrendo pelo cone vulcânico, tá? Cone vulcânico com essa divisão. Então você tem nuvem de cinzas e gases. Geralmente é o primeiro elemento visual que a gente percebe. Está lá o cone vulcânico em relativo repouso. Daqui a pouco o que você percebe? Começa a sair fumaça. Começa a sair fumaça, essa fumaça vai ficando mais espessa. O que isso está significando na prática? Que a atividade vulcânica está se intensificando. Tá? Essa fumaça nada mais é do que a proximidade desse calor. Você tem uma câmara magmática, lembra do que eu falei do encanamento? Talvez aqui nesse recorte você perceba, tá vendo? Esse encanamento ele permite que essas ranhuras sejam preenchidas de magma, gerando, como eu falei, chaminés secundárias que podem ter extravasamento lateral do magma, tá? E a chaminé principal, ela leva direto à boca, à cratera do vulcão, por onde geralmente sai com mais intensidade a lava, tá? Então, essa infraestrutura aqui, ó, é que corresponde à formação de cones vulcânicos. Nem sempre a atividade de extravasamento de magma está associada a cone vulcânico. Tranquilo até aí? E eu trago duas imagens aqui, ó, que falam sobre erupção recente que teve do vulcão Kilauea, no Havaí, tá? Área de intensa atividade vulcânica e que permitiu cenas como essa, ou seja, o sistema de monitoramento das ruas, das casas, conseguiu filmar o deslocamento da lava pela cidade, mostrando inclusive áreas como essa aqui, uma lava bem densa que está consumindo um carro, consumindo a vegetação ao redor, tá? Você percebe inclusive a diferença, ambas, eu estou falando do mesmo vulcão, tá? Mas com pontos de extravasamento distintos e fluidez distinta. Todo esse processo pode fazer você pensar, cara, como assim nós temos pessoas que vivem nessas áreas? Então vale lembrar, primeiro, a maioria das comunidades que está fixa nessas áreas não chegou agora.
Hoje em dia nós contamos com grande tecnologia que permite, inclusive, prever, tá, a ocorrência de um fenômeno tectônico de grande intensidade. Sempre foi assim? Não. E existe uma vantagem muito grande, se é que eu posso chamar assim, de viver em áreas vulcânicas. A quantidade de matéria presente nas nuvens de cinzas, presente nessa rocha incandescente, vai para onde? Para o solo. Vai para o solo através da precipitação e vai para o solo através da sedimentação, da erosão das rochas, tornando um solo extremamente rico em minério, ou seja, um solo com muito recurso mineral, tá? Eu não estou falando do recurso mineral para ser explorado economicamente, não. Eu estou falando do recurso mineral que torna o solo mais fértil. Então, áreas como essa, vale lembrar que se eu estou falando de populações que se fixaram nessa área, geralmente busca o quê? Acesso à água e desenvolvimento agrícola, de alguma forma, que permite não só uma alimentação com maior qualidade, mas também permite o caminho para domesticação dos animais. Então, se você entender a dinâmica de desenvolvimento e dispersão dos seres humanos pelo planeta, você vai perceber que áreas como essa, tá, eram áreas que permitiam a chegada, inclusive, de populações mais numerosas que vão explorar os recursos do solo. Tá certo? Ao longo do processo de desenvolvimento, tá, e estudo sobre a constituição interna da Terra, aí sim você tem um aumento de detalhes desse processo e hoje até essa, digamos, facilidade de identificar um fenômeno que está para acontecer e dispersar a população. Aqui, por exemplo, né, no caso do Havaí, a população foi avisada com certa antecedência, foi deslocada, então houve, digamos assim, houve danos muito mais materiais do que perda de vidas em processos como esse. Tranquilo? Tranquilo. Para fechar, vem lá, ó, constituição interna da Terra, crosta, manto, núcleo, fonte de calor interno que gera movimento convectivo do magma. Movimento convectivo do magma é a força motriz das placas tectônicas. Placas tectônicas se movem em 3 direções principais. Podem ser movimentos divergentes, convergentes, transformantes e transcorrentes. Esses movimentos geram consequências que nós debatemos aqui: vulcanismo, maremoto, terremoto, tsunami. Vale lembrar de um conceito também, ó. Os movimentos podem ser epirogenéticos, e esse epirogenético pode aparecer também como epirogênese, ou eles podem ser orogenéticos. Aí, ó, quando você vê orogênese, orogenético, pega esse ouro aqui, ó, e lembra de horizontal. Horizontal e epirogenético, vertical. Meus amigos, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, ativem o sininho das notificações, tá certo? Compartilha com a família, assiste de novo, dá aquele print no que você achou de principal. O importante é você estar aqui conosco, beleza? Continue estudando, continue se dedicando, que a aprovação vai chegar. Sou o professor Vinícius Ozana, professor de Geografia do Fox Vestibulares. Vem com a gente que é sucesso. Valeu!